Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Pessoal, um ótimo dia a todos. Graças a Deus, mais um dia de vida, mais uma oportunidade aí de compartilhar com vocês histórias incríveis de passageiros que passam pela vida e nos deixam aí um exemplo a ser seguido, né? Ontem, pessoal, eu recebi um chamado aí de uma passageira e ao chegar ao local ali eu fui recebido com muita alegria, assim como eu também faço mesmo quando eu vou buscar um passageiro. Sempre eu procuro aí manifestar toda a alegria e satisfação em estar podendo transportar uma vida, uma pessoa, um ser humano, e acreditando que sempre eu tô carregando aí pérolas da vida, né? E essa passageira, ao embarcar na moto, a gente foi pelo trajeto conversando, e ali ela foi quase que abrindo momentaneamente, né, instantaneamente, digamos assim, sobre as viagens, né, e ela falando para mim a quantidade de motoristas, né, de moto Uber que tinham recusado a corrida, e até um deles, pessoal, chegou próximo a ela e recusou a corrida por ela ser uma pessoa obesa. E aí, pessoal, ela foi falando a respeito da vida dela, do trabalho dela, uma pessoa que trabalha em 3 lugares, pessoal, para poder buscar sempre o sustento da sua família. E a gente, dentro de uma sociedade cada vez mais preconceituosa e limitante, né? Uma sociedade que busca aí o enquadramento dentro daquilo que ela imagina ser a perfeição. Ou seja, não dá para acreditar que ainda existam pessoas neste mundo capazes de fazer com que o preconceito, essa arma poderosa, maligna, que causa muito mal nas pessoas, ainda ele exista e ele ainda continue aí predominante dentro dessa sociedade. E ainda mais assim, como ela falou, o motorista aí com a moto, ele chegou próximo a ela e cancelou a viagem. E você via que não era uma pessoa assim, com uma obesidade que seria incapaz de transportar numa moto, pessoal. Sabe? E olha a moto minha aí que eu tenho, vocês já conhecem, né? Mas olha a minha moto. Então assim, uma moto capaz, pessoal, de transportar qualquer pessoa, entendeu? E que a gente só tem que ter, claro, cuidado de transportar devagar, entendeu? Respeitando aí o limite de velocidade, respeitando os buracos, as vias, né? Enfim, mas o que eu queria dizer com vocês para tudo isso, que eu passei ontem conversando com essa passageira incrível, e eu fico assim perplexo por ver quantas pessoas têm perdido, têm desperdiçado a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, maravilhosas, como essa pessoa, como essa senhora que ao longo do trajeto aí foi dividindo as particularidades da vida dela, foi dividindo comigo as alegrias, as frustrações, mas também as conquistas. O ser humano igual a todos nós, pessoal. E aí a gente sempre está vivendo, né, um contrário da Bíblia, da palavra de Deus, que fala mal ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu, às vezes, me pego a pensar, né? Se a gente não é capaz de amar aquele que nós estamos vendo, que são o nosso próximo, o nosso semelhante, como que a gente vai poder amar a Deus que a gente não vê? E a gente está aí dentro de uma sociedade onde a pergunta que eu queria deixar hoje, até para você que está me assistindo, que parou nesse vídeo, quem é você? Quem é você quando ninguém está vendo, quando ninguém está de olho em você? Será que muitas vezes nós temos ocupado o espaço dentro dessa sociedade capaz de agregar valor, pessoal? Capaz de trazer para a vida das pessoas uma identidade de um ser humano, capaz de ter a percepção, de ter o amor, de ter a responsabilidade de contribuir para uma sociedade melhor? Porque o que eu estou vendo aí todos os dias são muitas vezes casos como esses que causam em nós indignação, que trazem um sentimento não de revolta, mas de tristeza por ver uma sociedade que cada dia mais está vivendo aí as aparências de um mundo onde se vive mais por uma curtida, se vive mais por um like, se vive mais por uma rede social que às vezes traz mais para nós falsidade do que uma identidade.
E aí eu fico me perguntando, né? Aonde que o ser humano se perdeu e de que forma nós podemos nos encontrar? Porque eu acredito que nós, como seres humanos, nós temos um corpo em plena mutação. Hoje nós estamos aqui, né? Com um corpo no qual talvez a gente se agrade, tá feliz, e a gente vê uma luta aí por uma busca do corpo perfeito, né? De uma beleza perfeita. E a gente se esquece de cuidar do nosso interior, que é ali que vão ser guardados todos os bons sentimentos de gratidão, de amor, de carinho que a gente vai poder levar dessa vida, que a gente vai poder muitas vezes estar compartilhando com outras pessoas. E a gente vê pessoas cada vez mais expressando aí a sua indiferença por pessoas, por outros seres humanos, que na sua grande maioria são pessoas humildes, trabalhadoras, pessoas que têm aí dentro do seu coração uma casa de portas abertas, disposta a receber com carinho, com amor, todos aqueles que se aproximam. Mas aí a gente vê pessoas, ainda mais aí em diversas profissões, e agora na minha, eu sei que muitas vezes a gente tem casos que são exceções, mas não no caso de ontem, pessoal. Uma pessoa que eu acho que tinha um pouco mais do que o meu corpo, um pouquinho mais, pessoal. E mesmo se fosse obeso, muito obeso, pessoal, e você dá um jeito ali, você vai devagarzinho, você vai com cuidado, mas o importante é você proporcionar para essa pessoa aí o transporte e fazer com que ela chegue no seu destino. A não ser que seja um caso muito raro, mas geralmente as pessoas que infelizmente às vezes tem um problema de saúde, tem uma obesidade que já é um motivo de preocupação, de doença, geralmente elas optam por pegar carro. Se a pessoa chamou uma moto, pode ter certeza que ela sabe da segurança e das inseguranças que tem andar de uma moto. Ainda mais a pessoa quando ela tem uma obesidade acima por conta de decorrência de uma doença. Às vezes a pessoa está fazendo um tratamento de saúde, mas ela sabe dos riscos. Quando ela chama uma moto, ela sabe que ela conseguiria tranquilamente pegar essa moto e chegar até o local onde ela quer. Então, pessoal, hoje eu queria trazer essa reflexão, porque às vezes nós, né, temos esse olhar, né, sobre as pessoas, avaliamos e julgamos mal, e a gente não sabe o que está ali do outro lado, a pessoa, o sentimento que está ali aguardando muitas vezes uma resposta nossa, uma atitude nossa, que traga para ela um sentimento de pertencimento, de ajuda, de compromisso, enfim. Outro dia eu estava até conversando com um amigo meu e ele estava falando sobre a sogra dele, né? E ele falando assim que ela é uma pessoa fechada, e ele estava conversando com ela, né? Falando, poxa, por que você é sempre uma pessoa fechada, rancorosa, você não fala com as pessoas? E ela falou, olha meu filho, eu vou falar uma coisa para você. Você não imagina o quanto eu tenho lutado para tentar mudar. Eu não queria ser assim, mas eu tenho esse traço de personalidade, já fui em psicólogo, já tentei buscar melhoria e não consigo. Às vezes, pessoal, eu tô percebendo que o mundo tá faltando muita empatia, se colocar no lugar do outro, de ver que a dificuldade do outro poderia ser a minha ou amanhã ou no futuro. E se muitas vezes essa dificuldade não for a minha, pode ser de um familiar meu. E a gente muitas vezes limita as nossas ações por conta de características pessoais, por causa de uma fisionomia, às vezes por causa de uma vestimenta de uma pessoa. No mundo, pessoal, que a gente está vendo cada vez mais aí perdendo seus valores, seus princípios. E a gente precisa urgentemente parar e analisar de que maneira a gente quer caminhar nessa vida, onde a gente quer chegar. E se realmente esses valores, essas crenças limitantes não estão aí prejudicando a nossa evolução como ser humano e as nossas conquistas pessoais. Porque eu acredito que tem um universo que conspira ao nosso favor. Quando você faz o bem volta para você. Quando você tem aí a oportunidade de estender a mão, mas você fecha, pode ter certeza que o universo vai te devolver da mesma maneira. Então que fique aí essa reflexão. Queria aí agradecer mais uma vez a presença de vocês aí que estavam passando por vários vídeos, aí pararam nesse. Queria pedir para você, se inscreve no canal, vem participar dessa comunidade que está crescendo, para que a gente possa refletir junto, discutir ideias, ser formadores de opinião, mas acima de tudo sermos pessoas conscientes de um mundo que está precisando cada vez mais
da presença acolhedora de pessoas que têm compreensão, que têm amor, têm ternura e que, acima de tudo, consegue se colocar no lugar do outro com empatia, com amor. Pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. Matheus aí no campo de batalha. Se você gostou desse vídeo, compartilha, curte. Deixa aí o seu comentário, eu vou ter a maior alegria de poder responder o que você acha da falta de empatia no dia de hoje pelas pessoas e o quanto isso tem impactado na vida, não só das pessoas, mas na sua própria vida. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Matheus no campo de batalha com vocês.